Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, o motivo pelo qual eu venho hoje aqui é para falar do programa que está dando uma nova cara à educação do nosso Estado, principalmente para localidades do Maranhão que realmente necessitam da atenção nesse segmento. Hoje eu vim trazer um pouco dos resultados e encaminhamentos do programa Escola Digna. Ontem o secretário Felipe Camarão esteve aqui conosco na Assembleia, aproveitou para parabenizar, e eu aproveito aqui para parabenizar a condução da Secretaria Estadual da Educação, que, sob o comando do governador Flávio Dino, tem mudado a realidade de vários estudantes em nosso Estado. Estamos diante de uma verdadeira revolução na educação do Maranhão. Como vinha falando o secretário Felipe Camarão, veio trazer dados muito interessantes e, num ato de respeito com o Legislativo e com toda a população do Maranhão, prestar conta das ações do programa Escola Digna, que tem basicamente o objetivo de aprimorar e transformar o processo de ensino e aprendizagem na educação básica e de elevar os níveis de educacionais do Estado. E aqui eu aproveito para fazer um parêntese sobre o pronunciamento do deputado Max Barros, que de maneira nenhuma, deputado Levi, o secretário Felipe Camarão quis desmerecer uma decisão da Assembleia. Ao contrário, ele já havia se colocado à disposição de enviar todas as informações, independente de ser votado aqui um requerimento. Então, foi isso que aconteceu. Ele apenas cumpriu o que já tinha se colocado à disposição. Falando um pouco mais sobre o programa, ele é dividido, aqui volto a falar do programa Escola Digna, ele é dividido em 5 eixos estruturantes, sendo eles avaliação, formação, ensino médio em tempo integral, regime de colaboração e gestão. O eixo gestão, além de primar pela gestão participativa e democrática nas escolas, como, por exemplo, tivemos a inédita ação de implementar a eleição para gestores escolares, norteia também um dos principais objetivos do governo do Maranhão para a área educacional, que é a transformação das escolas públicas estaduais em espaços dotados de estrutura adequadas para o processo de ensino e aprendizagem. Então, vou apresentar um resumo do trabalho que vem sendo desenvolvido na educação entre os anos de 2015 e 2017. Tivemos um total de 10 escolas de ensino médio totalmente construídas desde seu alicerce, num investimento total de mais de 8 milhões de reais. Os municípios beneficiados foram Genipapo dos Vieiras, João Lisboa, São João do Caru, Lagoa Grande, Amarante do Maranhão, Humberto de Campos, Centro Novo do Maranhão, Centro Novo do Maranhão, Imperatriz e Itaipava do Grajaú. Ainda temos outras 26 construções em andamentos, em 23 municípios, totalizando um investimento da ordem de 23 milhões de reais, incluindo aí também a construção de escolas indígenas, quilombolas e regulares. No tocante à reforma, nós tivemos 64 escolas totalmente reconstruídas. Foram mais de 70 milhões de reais em investimentos. Temos também 11 escolas sendo reconstruídas com previsão de serem entregues até o início do segundo semestre. Sobre as manutenções e reparos, foram 523 intervenções já realizadas, com um orçamento executado de 24 milhões. Ainda existe 23 intervenções em andamentos e mais de 119 com levantamento feito para serem realizados ainda nesse primeiro semestre. É importante ressaltar uma dificuldade que vemos enfrentando, senhor presidente. Sabemos que as escolas, aqui, todos conhecem o interior do Maranhão, algumas têm difícil acesso. Então, um dos percalços que temos enfrentados é que algumas ganhadoras das licitações para a construção das escolas têm desistido da obra pelas dificuldades que tem em executá-la, né? Então, já foram pedidos alguns distratos e o governo tem feito na maior celeridade possível para que essas obras possam ser retornadas e concluídas. Levantamentos feitos para serem realizados ainda nesse primeiro semestre. O governo também
tem uma proposta muito interessante dentro da Escola Digna, que é a substituição de unidades com estrutura irregular, que funcionam de forma inadequada como escolas de taipa e de galpões. Destas, 9, em 6 municípios já foram entregues. Com isso, cerca de 700 alunos matriculados foram imediatamente beneficiados. Foram mais de 3 milhões investidos nas 9 escolas, entregues que têm capacidade de atender até 1.650 alunos, funcionando em 3 turnos. Ainda temos mais 105 escolas com obras de andamento e destas, muitas estão em estado bem avançado, quase prontas para serem entregues. Outras 13 estão com previsão de iniciar as obras ainda neste primeiro semestre. Fazendo um resumo, 33 estão em processo licitatório, 7 estão sendo construídas por empresas parceiras. 53 estão em fase de elaboração de projeto e 7, infelizmente, estão em fase de distrato, uma vez que as empresas não conseguiram atender a demanda da construção. Isso faz referência ao que eu falei há pouco, das dificuldades que algumas empresas têm enfrentado e, por isso, infelizmente, tem gerado um atraso nessas obras. Ao final de 2018, o objetivo é alcançar 300 escolas entregues aos municípios, para que eles possam desenvolver as atividades de educação básica, que são de atribuição deles. É importante aqui, deputado Levi, que se ressalte que esse projeto Escola Digna toma a iniciativa de suprir uma demanda que, na verdade, não é de responsabilidade do governo estadual, é dos municípios. Mas, num gesto de sensibilidade e preocupação com a nossa educação, o governo tem assumido essa responsabilidade. Essas escolas que estão sendo feitas são do ensino básico, que são de responsabilidade dos municípios. E, dessa forma, a gente, mais uma vez, demonstra a disposição do governo de fazer parcerias com os municípios. Inclusive, foi aberto um edital para a seleção de escolas para participarem do programa. Isso eu faço referência ao programa Escola Digna. Esse processo está em fase de análise de proposta e conta com uma inserção de 193 novos projetos. Então, até esse início de ano, foram abertos o edital e 193 novas escolas se credenciaram. Na verdade, o governo do Estado tem sido um grande parceiro dos municípios. Como todos sabem, não é atribuição estadual a educação básica, mas como é alicerce de toda uma vida escolar, o governo tem essa preocupação de fomentar o ensino básico, desenvolvido pelos municípios para garantir que toda a educação siga um padrão de qualidade. Aqui eu queria repetir, o governo do Estado tem sido um grande parceiro dos municípios. Nós sabemos, não é atribuição estadual a educação básica, mas como é alicerce de toda uma vida escolar, o governo tem essa preocupação de fomentar o ensino básico, desenvolvido pelos municípios para garantir que toda a educação siga um padrão de qualidade. Por isso, se justifica a entrega de estruturas adequadas em lugares de estruturas precárias, que não permitiam o correto desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. É valorização do aluno, é valorização dos professores, do gestor e de todos os colaboradores. Sobre a política de implantação de escola em tempo integral, que já é uma realidade do Maranhão, tenho a grata satisfação de anunciar que alcançamos o número de 18 escolas de educação em funcionamento em vários municípios. São 11 centros de educação integral, o Educa Mais. São 7 institutos de educação, ciência e tecnologia do Maranhão, os IEMAs, além de 15 unidades do IEMA vocacionais. São 9 núcleos de educação integral construídos em 9 municípios com investimentos na ordem de 43 milhões de reais. Esses investimentos foram realizados pensando na qualidade principalmente do ensino e da aprendizagem, para que o professor tenha um espaço adequado para ensinar os alunos e tenha condições estruturais adequadas para o aprendizado, para que ambos alcancem melhores resultados e que os alunos tenham êxito na vida pós-escolar. Infelizmente, temos que falar também de alguns entraves que o governo tem enfrentado nessa política de avanço educacional. O primeiro deles é a falta de conservação do patrimônio público. Infelizmente, não tarda muito para que as obras sofram depredações por parte da comunidade.
Isso, infelizmente, nós constatamos já em várias escolas. E é importante que a gente crie esse sentimento de que a escola precisa, depois de ser construída, precisa ser preservada. E é importante que a gente tenha o comprometimento não só dos alunos, mas dos professores e das famílias. Eu sempre cito um Deputado exemplo... Rogério, quando o senhor puder, uma parte, por favor. Pois não, deputado, só concluindo, e já lhe concedo a parte. Eu cito muito um exemplo que eu vi no município de São Domingos do Azeitão. Essa escola estava completamente destruída e essa escola figurava como a segunda pior do país. Quando fui lá no ano passado com o secretário Felipe Camarão, o que nós podemos ver, para nossa felicidade, e até me emocionei na época dessa visita, a escola totalmente recuperada, um comprometimento muito grande da direção, da gestão da escola, deputado Levi, e uma participação que eu acho fundamental, que é da família. A escola foi reformada, num processo de mutirão dos pais. Eles fizeram a climatização na época, e a escola hoje figurava, no ano que fomos lá, figurava como a segunda melhor do estado. Então eu vi ali o exemplo perfeito de uma gestão, preservação do patrimônio público, entrega da direção, entrega profissional, comprometimento profissional e a participação da família. Eu acho que esses três pilares são decisivos para que a gente possa desenvolver uma educação de qualidade. Deputado Levi, com a palavra. Deputado, eu gostaria só de parabenizar pelos esclarecimentos e dizer ao mesmo tempo que a gente vive num regime democrático, no Estado de Direito, onde nós temos que respeitar os nossos colegas da oposição, que por não ter como fazer críticas construtivas diante do avanço enorme, do progresso que está tendo a educação no nosso Estado, visivelmente, como o senhor acaba de explanar a respeito das escolas dignas, que além dessa imoralidade que encontramos no estado do Maranhão, mais de 1000 colégios de taipa, de pau a pique, de palha, sem chão, sem banheiros, o nosso governador, através da Secretaria de Educação, como o senhor acaba de citar, além da escola digna, os IEMAs, que vêm abrir as portas para a nossa juventude, para o mercado de trabalho, já 11 funcionando em 2 anos. As escolas de tempo integral, que é um programa usado para o Maranhão, já são 18, deputados. O programa Se Eu Posso, de alfabetização de adultos, que nos encanta, nos emociona muito, em ver que estes programas, como a Bolsa Escola, eles transcendem além do valor numérico, não é grandes obras, mas quem já assistiu à inauguração de uma escola digna, quem participa do Se Eu Posso e da Bolsa Escola, programas esses sociais, que trabalham diretamente na desigualdade social, que vem trazer para essa comunidade pobre avanços dignos, é isso que nos sensibilizam. Então a gente tem programas como o fardamento, distribuição de fardas para todos os alunos das escolas do Estado. O transporte escolar já tem um avanço enorme no estado do Maranhão. Além dessa preocupação com a climatização dos colégios, com toda essa estrutura física, nós temos aí mais professores sendo promovidos, professores que estão sendo o seu salário digno, como o maior salário do país.
é de trazer perplexidade para todos nós, um Estado como o nosso, abandonado hoje, ter o melhor salário de professores, além de seletivos, além da titulação desses professores, promoções. Então, hoje, a gente vê claramente um grau de satisfação enorme, não só nos professores da rede estadual, como também nos alunos, nos professores que estão recebendo, acima de tudo, dignidade, acima de tudo, respeito dos órgãos públicos para com essas crianças. Porque este governo, deputado, não tem mais dúvida nenhuma em dizer que é através da educação nós vamos fazer a revolução nesse Estado, a revolução que será de espelho e molde para toda esta nação. Não é à toa que o nosso governador já está entre o primeiro e o segundo mais bem avaliado neste país. Obrigado, deputado. Eu agradeço a palavra de Vossa Excelência. E aqui vou dando prosseguimento ao meu pronunciamento. Falei aqui, vou repetir, que infelizmente temos que falar também de alguns entraves que o governo tem enfrentado nessa política de avanço educacional. E o primeiro deles é a falta de conservação do patrimônio público. Infelizmente não tarda muito para que obras sofram depredação por parte da comunidade. Por isso, algumas escolas que passaram por revitalização e até mesmo as recém-construídas já se encontram com problemas, demandando do Estado ações para a correção dos danos causados por outras pessoas. É importante que a gente tenha um trabalho de conscientização e, infelizmente, as informações que eu tenho é que não são, a maioria das depredações não são externas, são feitas dentro da escola pelos próprios alunos. É importante que a gente coíba, fiscalize esse tipo de ação, porque é uma minoria que vandaliza e estraga o patrimônio público. A Secretaria de Educação tem desenvolvido até um trabalho de conscientização nesse sentido, e até um apelo que fazemos para que a comunidade preserve esse patrimônio, que o patrimônio é da própria comunidade, uma vez que quem faz o governo são as pessoas. Portanto, a vocês fica o nosso apelo para que nos ajude preservando o patrimônio público. O secretário até sugeriu que criássemos uma frente parlamentar, deputado Levi, nessa conservação da rede estadual. E aqui já convido todos os deputados a se unirem em prol dessa ação. Aqui, mais cedo, fiz, inclusive, um apelo ao deputado Wellington, para que nos ajude nesse sentido. E eu aqui me proponho a dar entrada nessa proposição, para que ajudemos a remodelação da infraestrutura das escolas da rede. Deputado Levi, eu agradeço muito pela sua participação. Aqui gostaria só de lamentar que, quando souberam do assunto que seria tratado no grande expediente, a oposição, que tanto questiona, tanto pede esclarecimentos, saiu. Ela poderia ter a oportunidade aqui de fazer posicionamentos, de fazer questionamentos. Infelizmente, eles sabem a realidade. Eles sabem que a educação nunca foi tão valorizada no Maranhão quanto no atual governo. E, por isso, preferem o discurso fácil, sem fundamentação, e depois saem. Então, isso demonstra qual a intenção da oposição. Nada mais, nada menos que criar fato político. Eles sabem do investimento. E aqui, eu me comprometo, deputado Levi, quero a sua colaboração para que todos sejam avisados, e aí precisa ter bastante disposição, porque o secretário Felipe Camarão viaja todos os fins de semana para inaugurar novas escolas, para que os deputados, pelo menos os das regiões, se façam presentes. Eu vi aqui uma escola construída em Icatu, por exemplo, que tem vários deputados votados lá, não vi a presença deles. Eu acho importante que compareça. O deputado Wellington,
Eu, infelizmente, nunca vi ele em nenhuma inauguração. É importante para que ele vá lá, até para fiscalizar. É importante o papel da oposição, de fiscalizar. Né? Mas é interessante que se faça, deputado Levi, com fundamentação. Né? Porque eu vejo deputados aqui criticando a questão das escolas, quando não se dão, deputado, o trabalho de saberem que essas escolas que eles estão citando aqui não são escolas estaduais, não são responsabilidade do governo do Estado, do secretário Felipe Camarão. Hoje mesmo, a denúncia que houve aqui, citada da escola Jackson Lago, na cidade operária, é uma escola municipal, é uma escola de responsabilidade do município de São Luís. Então, para que a gente não misture as coisas e faça com clareza para não confundir a população, a opinião pública, é preciso que tenha transparência, tanto nas ações do governo, quanto nas denúncias da oposição. Nós não podemos fazer uma mistura onde possa confundir a opinião pública. O que é de responsabilidade da prefeitura deve ser cobrado, mas cobrado à prefeitura, não ao governo do Estado. Até porque essas escolas, deputado Levi, nós sabemos que é talvez a maior parceria que possa existir, que possa estar sendo feita com os municípios, porque só a educação pode mudar a realidade do nosso Estado. E eu acho que esse governo tem valorizado esse setor como nenhum outro, né? Dentro de todas as dificuldades econômicas que estamos enfrentando, o Maranhão tem hoje o orgulho de dizer que paga o melhor salário, deputado Levi e deputado Júnior Verde, dentre todos os estados brasileiros. Isso é um orgulho para nós, isso é fruto de uma luta, é importante que se diga, da classe dos professores. Infelizmente, não é o que eles merecem, nem o que o governador Flávio Dino gostaria de pagar, de remunerá-los, porque são a classe de extrema importância para a nossa sociedade. Mas fomos ao limite do limite para poder conceder esse último aumento e uma gratificação digna aos professores. Muito obrigado a todos.